necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela voz que é mais forte que é mais forte que pois tem sido abrigo para mim e consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela voz que é mais forte que é mais forte que todos. Desejo que todos tenham passado um domingo de paz. Eu vou falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Queremos dizer-lhe a mulheres que serão citadas como cheias de fé, tiveram o privilégio de contemplar bem de perto os feitos do Senhor. Embora seus nomes não apareçam, mas o que o Senhor fez por suas vidas foram registradas nas Escrituras, para que hoje pudéssemos ver que em Deus não há acepção de pessoas. Faz o que quer, com quem quer, na hora que quiser, como lhe convém. E ninguém pode interrogá-lo perguntando por que fez. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que passaram-se 12 anos para aquela mulher tomar uma decisão. As Escrituras nos relatam que gastaram todos os seus recursos para compreender que a nossa vida está na palma da mão de Deus. Certamente já tinham ouvido falar de Jesus e que naquele momento ele poderia mudar sua vida. Sempre digo, sem medo de errar, que Jesus nos dá bastante corda. A gente faz o que quer, pensa e age como quer. Mas um dia, quando ele puxa a corda, a coisa muda. Porque aquele que ele tem negócio tem que parar nas mãos dele. A mulher sofria um preconceito pela sociedade. Tinha que vencer muitos desafios, romper a multidão, deixar o orgulho de lado, reconhecer que ser Jesus não era nada, decidir o que queria na sua vida. Nesse momento eu vou orar por nós, por todos que fazem parte da IBVN, por todos que fazem parte do nosso Brasil e por todo mundo que... E oremos assim: Senhor Jesus, estamos nas tuas mãos, pois como li na tua palavra, tu é o nosso Redentor, vive para sempre, e que possamos, Senhor, estar diante de ti, e o Senhor faz o que quer. Toda essa epidemia, Senhor, é para um conserto, para o justo e o injusto. Que a gente possamos, Senhor, sair dessa epidemia mais sábio, mais temente a ti, e que possamos, Senhor, fazer sempre a tua vontade. Possamos, Senhor, fazer sempre a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu agradeço, Deus, pela minha família estar bem, pela nossa família estar bem, que é a nossa família da IBC e de todas as igrejas, de todas as denominações, sem fazer acepção de pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu agradeço, Deus, por cada vida que está sendo recuperada, que está sendo salva. Eu agradeço pela vida dos profissionais que estão na linha de frente. Eu agradeço pela vida do nosso pastor, Senhor, que continua sendo sempre um homem de Deus. Ele tem um chamado e o Senhor sabe que tudo Ele faz por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar no Teu nome. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.
glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua grandeza, quero ver tua face, oh. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13 diz o seguinte: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, rei, juízos farei, porque eu sou o Senhor Deus. E aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Palavra de Deus que está conosco aqui, e que nós tomamos posse nessa noite, fala uma promessa de Deus, que Ele mandará o anjo, e o anjo virá e trará mortandade àquele povo, e ferirá só aqueles o qual não tiver o sangue. Nós, porém, temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é nesse sangue que nós cremos e temos a proteção para as nossas vidas. E cremos que nenhum mal irá nos tocar, nenhuma enfermidade, nenhuma peste, nenhuma pandemia irá nos tocar, porque somos lavados e remidos. E se Deus permitir que isso aconteça, é porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Mas nós temos que crer que Ele é a nossa promessa, que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Ele é o Cordeiro Imaculado que nos protege, que está não sobre as nossas casas, sobre os nossos portais, mas está sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém? Oremos agora. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor Deus, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, está nos protegendo de todo mal. E nenhuma praga, nenhuma pandemia que irá nos tocar, Senhor Deus. E se nos tocar, Senhor Deus, mesmo assim Tu és Deus para nos dar o escape. E se o Senhor nos guardar, Tu és Deus para nos guardar e morar conosco, Senhor Deus. Para nós irmos morarmos contigo. Temos que crer apenas que a Tua vontade está acima de tudo, Senhor Deus. E nós temos que estar abaixo dela. Obrigado pela Tua presença, pela Tua vontade. Em nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe cada um. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Lindo demais. Tua alma é um bem
que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, Lindo mais raro demais. que o ouro Continua. por dia eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Simplesmente demais. Aqui olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Nós dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer respira fundo, puxa lá da alma e solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. Vamos lá, lá em cima. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, e você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer Lindo demais. o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Muito obrigado. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Somos raridades. Deus abençoe. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui de volta para pensarmos um pouquinho acerca dos ensinamentos da palavra do Senhor Deus. Nós vamos continuar com a leitura do livro de Lucas. Nós estamos agora no capítulo 17 e nós vamos fazer a leitura dos versículos 5 ao versículo 10. 5 versículos, nós vamos ler e meditar um pouco mais sobre o que ele tem, sobre o que estes textos têm para nossas vidas. Abra sua Bíblia aí, se você está com ela perto, em Lucas 17, versículos 5
até o 10. Diz o seguinte a palavra de Deus aos nossos corações. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, vocês podem comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Bem, 5 versículos. Não é um texto extremamente desconhecido, mas também não é um texto hiper conhecido. E parece estranho, né? Esses 5 versículos. Nos versos primeiros de João 17, nós vimos na última quarta-feira que Jesus nos exorta quanto a colocar e ser pedra de tropeço sobre a vida de outras pessoas. E a responsabilidade, ele nos chama, ele nos exorta a responsabilidade que temos de sermos canal de bênção e não um canal de maldição. E aí a gente deve ter o cuidado de fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor Jesus nos orienta, certo? Agora, logo depois disso, os apóstolos chamam Jesus e diz: mestre, aumenta a nossa fé, nós queremos ter mais fé, nós queremos ter mais poder, mais autoridade, então aumenta a nossa fé. E aí Jesus responde para os apóstolos dizendo que se eles tivessem fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, diriam a planta: se saia, se erga e se jogue ao mar, e elas obedeceriam. E logo na sequência ele conta uma parábola de um agricultor e de um fazendeiro, né? E de um servo. E quando esse servo chega ao campo, ele pergunta: você acha que o fazendeiro, o dono da propriedade, vai botar o café dele e vai pedir para ele sentar à mesa? Não, ao contrário, ele vai pedir a esse servo que estava trabalhando o dia todo que coloque o seu café, organize a mesa, enquanto ele descansa e come. Meio confuso, né? Parece ser um pouco mais confuso. Essas duas coisas parecem não se conversarem, e aí ele termina dizendo que assim deve ser os discípulos. Eles precisam entender que eles não têm mérito em cumprir a ordenança de Deus, e quando eles cumprem, eles devem se considerar servos inúteis. Vamos pensar um pouco acerca disso. Quero te chamar para pensar exatamente um pouquinho acerca de tudo que a gente ouviu nesse texto. Claro que eu não vou esgotar o texto todo hoje, mas eu quero te convidar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Aumente a nossa fé. É o pedido dos apóstolos, dos discípulos. Aumente a nossa fé. Como é que a gente aumenta a nossa fé? Existe uma receita para aumentar a nossa fé. Hebreus diz que a fé, o justo vive da fé, e que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem
mas se esperam. Então existe uma receita para aumentar a fé? Posso dizer a você que sim. E essa receita não é oração, necessariamente. Essa receita não é adoração. Parece estranho o que eu vou te dizer, mas não é. Quando os discípulos pedem para Jesus ajudá-los a aumentar a fé, e Jesus responde, e a gente vai entender o que é que a palavra de Deus nos diz acerca disso, tá certo? Aumentar a fé não é a oração, porque muita gente acha que quanto mais se ora, mais fé se tem. Vou dizer a vocês que a definição de Hebreus, para partir a partir dela, para caminhar a partir dela. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você não vê, mas espera. E você só espera aquilo que você tem certeza, aquilo que você sabe. Então a fé passa pela certeza, pela compreensão de quem é você, de quem é seu Deus e do lugar para onde você vai. E isso é impossível de acontecer sem conhecimento. Então a fé passa pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Ou conhecimento de quem? Aí nós temos que parar para pensar acerca disso. Segundo Salmos, capítulo 1, vai dizer que bem-aventurado, feliz, é aquele varão ou varoa que não tem prazer em sentar na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está em meditar na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse ou essa pessoa será como uma árvore plantada junto a fontes de água viva. Tudo o que fizer prosperará. O que é que o salmista está dizendo? Se você quer ser próspero nessa vida, você precisa entender a palavra de Deus. Se você quer caminhar próspero nessa vida, você precisa dedicar-se à leitura da palavra de Deus para conhecer. O Salmo diz que esta pessoa que dedica tempo em conhecer Deus através da leitura, em conhecer Deus através de um relacionamento pessoal, as portas do céu se abrem, em outras palavras, e ele é enriquecido de uma sabedoria, de um conhecimento tão amplo, tão grande, que ele é comparado a uma árvore que é plantada próximo na beira de fontes de água viva. O que é que ocorre com qualquer planta, com qualquer árvore que é plantada próximo à água? Ela prospera, ela é bonita, ela é frondosa, ela tem frutos. Quando você planta uma árvore ou qualquer outra coisa em terra seca, ela não prospera. Então, o segredo para a prosperidade está em conhecer a palavra de Deus. Quando os discípulos pedem a Cristo que eles aumentem a fé, Jesus conta uma parábola e conta uma história, e ele parece que na primeira leitura, e a gente tem isso na mente, e ainda hoje é muito isso, parece que é uma varinha de cordão, uma varinha de fada que vai ser tocada, piscada, e do dia para a noite nós vamos acordar com uma fé enorme, extraordinária. E não é isso. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está achando que tem pouca fé, a palavra de Deus está te chamando a conhecer mais a Bíblia. Se você tem pouca fé, é porque você conhece pouco o Deus a quem você serve. Se você tem pouca fé, é porque você tem pouco conhecimento da palavra de Deus. E aí você não sabe do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer. Por isso que Ele vai dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficientemente capaz de remover uma árvore de um canto para o outro. Então,
em dias, aplicando para os dias de hoje, como esse que estamos vivendo, o conhecimento de Cristo, e não é um conhecimento apenas de ouvir falar. Jó vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, capítulo 42, mas agora eu te conheço de ver, de vivenciar, de ter um relacionamento de intimidade contigo. Há uma diferença. Em dias como esse, se o seu conhecimento com Deus ele é baseado em ouvir histórias de outro, então fica difícil a caminhada. Facilmente você será abatido, ou facilmente você se deixará dominar pelas circunstâncias. Mas se o seu conhecimento vem, se a sua fé, melhor dizendo, vem por um conhecimento da palavra de Deus, de quem é Deus, do que Ele é capaz, para onde você vai, quais são as promessas de Deus garantidas, quem é o Deus do Antigo Testamento, quem é o Deus do Novo Testamento, o que é que Ele nos ordena, como Ele nos conduz, aí nós seremos capazes de dizer a uma árvore: saia daqui e vá para ali. Isso quer dizer que nós seremos capazes de enfrentar qualquer adversidade que surge em nossa vida, porque sabemos, temos ciência, temos clareza de que Deus se fará presente, ou se está presente, está no controle da nossa vida. Então, aumentar a fé implica em uma disciplina minha e sua de leitura da palavra do Senhor Deus. Não é a ida constante à igreja que vai aumentar a tua fé. Não é a quantidade de hinos que vai aumentar a tua fé. Não é a quantidade de vezes e de horas que você ora que vai aumentar a tua fé. Parece um contrassenso que eu estou te dizendo, mas não é. Mas é a quantidade e a qualidade de vezes que você se dedica em estudar a palavra do Senhor Deus. Esta sim te fará fazer orações mais sinceras diante de Deus, orações mais puras diante de Deus, orações que estejam alinhados com a vontade de Deus. A Bíblia também diz que nós não recebemos muito porque não sabemos pedir. Mas quando temos a nossa fé aumentada como consequência de compreensão da palavra de Deus, de uma vida de estudo diário da palavra de Deus, nós com certeza aprenderemos a pedir e teremos os nossos pedidos ouvidos, e não só ouvidos, mas também respondidos. Então, aumentar a fé, ela passa pela disposição que cada um de nós temos que ter de estudar a palavra de Deus. Quando decidimos isso e nos disciplinamos, isso é uma disciplina. Isso não é o Espírito Santo que vai fazer, é uma disciplina. É eu e você que devemos nos disciplinar a termos momentos para a leitura da palavra de Deus, para aprendermos a palavra de Deus, para que ela fale aos nossos corações e nos mude. Aí sim, nós teremos mais vida de oração e nós teremos mais vida de adoração e vamos encarnar aquilo que Romanos 12 diz: a nossa vida como oferta agradável ao Senhor Deus. E aí vamos encarnar aquilo que o apóstolo Paulo diz em sua carta: orai sem cessar. A nossa vida será uma oração diária, constante, minuto a minuto, sem cessar. Ele continua aqui, e aí ele vai dizer que a discussão agora é sobre a identidade e o valor de cada um. E ele conta essa história do fazendeiro, do dono da fazenda e do seu servo. O fazendeiro está em casa, o servo está trabalhando, e ele diz: quando esse servo volta, você acha que o fazendeiro vai preparar comida para o seu servo? Vai pedir para ele sentar à mesa e comer? Não, ele vai dizer ao servo que chegou em casa da labuta, vai dizer: olha, prepare a mesa, tome banho
e me chame enquanto eu estou aqui descansando e bebendo, para que eu possa me alimentar. E aí ele continua: depois de tudo isso, de preparar a mesa, de chamar e servir ao seu Senhor, você acha que o seu Senhor pelo menos vai dizer a ele: muito obrigado pelo que você fez? Não. E aí ele vai dizer: quando você cumpre a mensagem, a ordem do seu Senhor, se considere inútil. Não ache que fez, nem que é. Parece dura essa mensagem, né? Parece, quando a gente lê a grosso modo assim, a gente diz: caramba, que Deus é esse? Deus carrasco é esse? Jesus sonda os corações e ele está evidente falando da questão da identidade e do valor. O apóstolo Paulo escreve uma carta que, se não me fugir a memória, eu acho que é em Romanos, e aí ele vai dizer de forma muito clara, aliás em Coríntios, ele vai dizer de forma muito clara que ele tem a identidade dele muito bem formada. Ele sabe quem é, ele sabe qual é o valor que ele tem, e ele sabe muito bem que tudo que ele fez nada mais é do que o cumprimento do Evangelho de Cristo. Cumprimento daquilo que ele foi chamado, e que ele não tem de que se gloriar do que ele fez. Ele sabe da importância dele, ele sabe do valor que ele tem, ele não se compara com ninguém, mas ele também sabe que diante de Deus ele não é mais importante do que ninguém. Ele é apenas um servo, e simplesmente um servo. Eu quero olhar esse texto a partir de Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o último dos apóstolos que é chamado fora, entre aspas, do tempo humano. E Paulo tem que lutar muito pelo seu ministério. E você vê muito isso nas cartas dele a Coríntios, a Tessalonicenses, a Colossenses. Em vários momentos da caminhada dele, ele vai escrever à igreja dizendo: eu, o apóstolo Paulo, escolhido por Cristo para o ministério do apostolado. Em vários momentos a igreja questionou o apostolado de Paulo. Mesmo assim, ele escreve essa carta a Coríntios dizendo: eu sei quem sou, eu sei do meu valor, da minha importância, mas eu também sei do meu papel. Qual é o meu papel? Paulo poderia ficar enciumado, por exemplo, com Pedro. Pedro, que é conhecido como o pai da igreja, eu não quero discutir isso aqui, mas poderia ter ficado enciumado. Mas Paulo é muito claro em dizer: eu sei quem sou, eu sei quem sou. Quem sou eu? Eu sou um filósofo, eu cresci aos pés de Gamaliel, eu sou altamente culto, mas eu também sei qual é o meu papel. No reino de Deus não existe filósofos mais importantes do que o pedreiro. Não existe ninguém com títulos que seja mais importante do que o primeiro. Se lembre que Jesus em várias passagens diz que os últimos serão os primeiros. Os simples, os humildes, que foram desprezados nesse mundo, eles serão exaltados por Deus. Há uma inversão muito grande no reino. E é isso que Jesus está falando exatamente nessa história. Pare de ter orgulho, de ser egoísta. Não há ministérios mais importantes do que outros, como também não há pessoas mais importantes do que as outras. Faça feito o apóstolo Paulo fez. Saiba do seu valor e da sua importância. Saiba quem você é, mas também saiba para que você foi chamado. Nós somos chamados para sermos servos de Deus. Nós não somos chamados para sermos senhores, mas sim servos de Deus. E na posição de servo, nós não somos maior do que ninguém, nem tampouco mais importante do que ninguém.
quero te deixar essas duas lições. Quer ter sua fé aumentada? Dedique-se mais à leitura da palavra do Senhor Deus. Dedique mais tempo em conhecer a revelação desse Deus amoroso, que decidiu abrir mão do seu trono para vir para a terra, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Está executando a obra de Deus na sua vida? O chamado que Deus fez para você, está executando? Então entenda que, como o apóstolo Paulo diz, nada mais faço do que a minha obrigação. As suas mensagens ou reflexões são mais eloquentes, mais bonitas do que a do irmãozinho lá, não importa. Tanto Deus usa você como usa ele. Tanto Deus usa um acadêmico como usa um iletrado, como usou a burra de Balaão para falar. Tanto Deus usa o profeta de Jerusalém como usou Balaão, profeta pagão, para falar. Ele usa quem ele quer, ele dá autoridade a quem ele quer, para o louvor e a glória dele, de Deus, e não nossa. Você está cantando na igreja e tem uma voz linda, melodicamente falando, harmonicamente falando. Talvez aquela outra irmã ou irmão não é tão bom, nem tem esse talento todo. Não importa. Não importa. Para Deus não importa. Não importa. Ele está olhando o teu coração. Não é para isso ou por isso que você tem mais destaque do que o outro. Tanto você com a voz linda, como aquele que não tem a voz tão bonita e harmônica, todos eles são servos. Se satisfaça em cumprir e em ser o instrumento que Deus usa para abençoar muitas vidas. Se satisfaça em ser o canal que Deus utiliza para abençoar muitas outras vidas. Eu encerro aqui dizendo uma coisa para você. Muitas vezes nós julgamos o culto se ele não estiver enquadrado dentro daquilo que eu acredito ser, ou a mensagem, se muitas pessoas não se converterem. Eu quero te dizer que quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia. É Ele, é dele e é para Ele toda a glória. Esses 5 versículos ensinam aos discípulos que se eles querem fé, querem aumentar a sua fé, eles precisam se dedicar ao conhecimento da palavra. E se eles querem ser os discípulos de Cristo, eles também precisam entender que são apenas instrumentos. E como um servo que não dá ordem ao seu Senhor, eles precisam estar prontos, como Isaías fez. Quando Deus fala, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Como Jeremias, fala que teu servo escuta. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Estamos caminhando para o final. Eu quero continuar pedindo aos queridos que continuem orando, procurando manter contato uns com os outros, sabendo e ajudando aqueles mais necessitados. Quero também avisar que a gente continua, nossa sopa será amanhã, a distribuição às 18 horas.
Ore para que Deus continue nos dando condição de até mesmo aumentar os dias, né, da distribuição da sopa, certo? Quero lembrar aos queridos que na sexta-feira, na quinta-feira à tarde, nós vamos colocar o culto da MCM. Na sexta-feira à noite, nós vamos colocar dicas de saúde no canal. E no domingo à noite, sempre vamos estar transmitindo os cultos. Então, os irmãos que louvam a Deus, que cantam, podem gravar vídeos e mandar para o meu WhatsApp, que a gente vai estar inserindo dentro da programação vídeos de 5 minutos, certo? Bem como também, se você quiser gravar cantando com a sua família ou orando, tá bom? Quero também lembrar você que se inscreva no nosso canal para estar recebendo, divulgue esse canal para outros irmãos, ajude alguns irmãos que estão tendo dificuldade de acessar o canal. Se você tem mais informação, ajude ele para que ele possa acessar e que a gente continue alimentando. Também quero lembrar aos queridos que os psicólogos que atuam lá na igreja estão à disposição para atender vocês por videoconferência. Então, se alguém precisa ser atendido, procure a secretaria da igreja, tá certo? Procure a irmã Niele, a irmã Cláudia, e elas vão estar passando para vocês o contato dos psicólogos. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que a tua palavra lida nesta noite possa encontrar guarida em nossos corações e produzir fruto. No nome do Senhor Jesus. É assim que eu te oro. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz. Graças e paz, amados irmãos. Mais um hino para nós cantarmos juntos. Fica tranquilo. Aleluia. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra cantar. Isso é Jesus a me moldar. Se está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar.
Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Aleluia. Se está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Então, confia e descansa. Aleluia.